Olá, você vai ver nesta edição. Nova Brasilândia cumpre repasses constitucionais e contas têm parecer favorável. Pleno aprova agrupamento de multas. TCE aprecia processos de embargos de declaração. Prefeitura de Campos de Julho não cumpre determinações impostas pelo Tribunal de Contas. Os detalhes agora no TCE Notícias. As contas de governo de 2018 da Prefeitura de Nova Brasilândia receberam parecer prévio favorável à aprovação. O Tribunal de Contas de Mato Grosso fez recomendações à atual gestão. Confira. Na análise desse balanço, o Tribunal de Contas identificou que a Prefeitura de Nova Brasilândia, em 2018, sob a gestão de Maurisa Augusta de Oliveira, registrou um resultado de execução orçamentária superavitário, na ordem de R$ 2 milhões, uma vez que as receitas arrecadadas foram superiores às despesas realizadas. Os mínimos constitucionais de 25% em educação e 15% em saúde também foram observados, já que foram investidos 27,95% em manutenção e desenvolvimento do ensino e 24,99% em ações e serviços de saúde. E que as despesas com pessoal foram realizadas de acordo com os limites contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês e observaram o limite estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal. Também foi identificado que o município garantiu recursos para a quitação das obrigações financeiras de curto prazo do exercício ao final de 2018, incluindo os restos a pagar processados e não processados. Isso porque, para cada R$1 inscrito como restos a pagar, havia R$ 1,61 de disponibilidade financeira, demonstrando dessa forma equilíbrio financeiro. O relator do processo, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, emitiu então parecer prévio favorável à aprovação dessas contas, com recomendações à prefeita no sentido de aperfeiçoar a gestão pública frente à verificação de duas irregularidades nesse balanço. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, relatou em bloco processos de agrupamento de multas. Veja o resultado. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso analisou o pedido do prefeito de Pedra Preta à época, Marcelino Corte Souza, que solicitou o agrupamento de multas aplicadas a ele em 2 processos. Uma foi aplicada em representação de natureza interna, que resultou na penalidade de 11 UPFs, e outra faz parte de processo já arquivado, sem baixa no registro no cadastro de inadimplentes do Tribunal de Contas de Mato Grosso, com valor inferior a 15 UPFs. O gestor solicitou o agrupamento das multas. Em outro processo, Luiz Carlos Queiroz, secretário municipal de infraestrutura, e Marildo Gomes Souza, presidente da Comissão Permanente de Licitações do município de Alta Floresta, solicitaram o agrupamento das multas aplicadas a eles por este tribunal. Junto com esses 2 processos, o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, ainda apreciou o pedido de agrupamento de multa da Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve de Mirassol do Oeste, no qual foi aplicada multa de 6 UPFs à senhora Luci Garcia Cebadelli. O relator analisou os processos em bloco e, com base no entendimento do Núcleo de Certificação e Controle de Sanções e do parecer do Ministério Público de Contas, emitiu o voto. Voto no sentido de determinar o agrupamento das multas aplicadas aos responsáveis, com base nas disposições regimentais. Determinar ao Núcleo de Certificação e Controle de Sanções a baixa no sistema, Ctrl+P, das multas aplicadas e pendentes de recolhimentos e a inserção aos processos principais mais recentes em sua totalidade. Remeter os autos à Procuradoria-Geral do Estado após a expedição dos acórdãos respectivos,
para fins de execução judicial dos valores devidos. Os conselheiros do TCE apreciaram embargos de declaração opostos pelas prefeituras de Chapada dos Guimarães, Nova Mutum e Rondonópolis, e ainda pela Câmara de Tangará da Serra. Acompanhe o julgamento desses processos. Os 4 processos de embargos de declaração foram apreciados em sessão extraordinária do Tribunal Pleno. Desses, apenas o que foi oposto pelo ex-prefeito de Chapada dos Guimarães, Gilberto de Mello, em desfavor de um acórdão de 2011 do Tribunal de Contas, foi provido. Naquela ocasião, o TCE o declarou revel e julgou pela irregularidade da tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura em razão da não prestação de contas do convênio número 95 de 2007. O embargante alegou a ocorrência de contradição por parte do TCE, pois, de acordo com a fundamentação daquele voto, ficou demonstrada a irregularidade na aplicação dos recursos do convênio e o consequente dano ao erário, sendo o ex-gestor penalizado com fundamento no dispositivo legal equivocado, argumento acatado pelos membros do Tribunal Pleno. Conheço dos embargos de declaração opostos pelo senhor Gilberto Schwartz de Mello, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, acolhê-los, para que passe a constar no acórdão que as multas de valor equivalente a 150 UPFs-MT possuem fundamento jurídico no inciso 1º do artigo 289 do Regimento Interno do TCE de Mato Grosso. Já os demais processos de embargos de declaração não foram providos pelo Tribunal Pleno, diante da ausência de omissão, obscuridade e contradição em cada um dos acórdãos embargados, vícios que são cabíveis a essa natureza processual. Foi identificado que os escopos desses processos buscavam somente a reapreciação dos julgados com a retirada de penalidades aplicadas aos responsáveis. Tratam dos embargos opostos pela Prefeitura de Nova Mutum, sob a relatoria do conselheiro interino Moisés Maciel, pela Câmara de Tangará da Serra, sob a relatoria do conselheiro interino Luiz Henrique Lima, e pela Prefeitura de Rondonópolis, sob a relatoria do conselheiro Guilherme Antônio Maluf. O prefeito de Campos de Julho e o controlador interno de Nova Chavantina não cumpriram acórdão e o TCE fez recomendações. O conselheiro relator João Batista Camargo fez recomendações para os gestores das prefeituras de Campos de Julho e Nova Chavantina. Isso porque a Secretaria de Controle Externo, Educação e Segurança Pública instaurou monitoramentos para verificar se as determinações do Acórdão número 342 de 2017 foram cumpridas. As determinações desse acórdão foram para que, no prazo de 365 dias, os gestores dos municípios mato-grossenses elaborassem plano de ação visando implementar ou aperfeiçoar os controles constantes da matriz de riscos e controles. Já os controladores internos deveriam monitorar a implementação do plano de ação e enviar relatórios periódicos via sistema Aplique. Ao analisar que o prefeito e o controlador interno de Campos de Julho não cumpriram as determinações, o Tribunal de Contas de Mato Grosso citou os responsáveis para apresentarem defesa. Em defesa conjunta, informaram que no exercício de 2018 houve a implementação das ações que constavam como inexistentes ou fracas na avaliação feita em 2016. Alegaram ainda que houve acompanhamento das ações para que elas fossem implementadas. Voto pelo afastamento da irregularidade classificada como NA01, gravíssima, descumprimento de determinações com prazos exaradas pelo TCE-MT em decisões singulares e ou acórdãos, sob responsabilidade do senhor José Odil da Silva, prefeito, do senhor José Ferreira Soares Júnior, controlador, em razão da ausência de citação por esse Tribunal de Contas para cumprimento do acórdão em comento, com expedição de recomendação constante na íntegra do voto. Já em Nova Chavantina, o controlador interno não realizou relatórios periódicos. Ele foi citado várias vezes para se manifestar, mas não apresentou defesa. Voto pelo afastamento da irregularidade classificada como NA01, que é descumprimento de determinações com prazos exaradas pelo TCE-MT em decisões singulares e ou acórdãos, elencada no item 1.1, sob responsabilidade do senhor Welton Magnoni Oliveira dos Santos, controlador interno,
em razão da ausência de citações por esse Tribunal de Contas para cumprimento do acórdão número 342/2017, Tribunal Pleno, sem renovação das determinações ali exaradas, em razão do programa Aprimora estar em um novo ciclo de avaliações. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até amanhã!